Nos tempos da Idade Média, muitas histórias que flertam com o sobrenatural vieram à tona. Uma especial veio em forma de conto, onde em uma cidade europeia, uma terrível infestação de ratos coloca toda a população em pânico. Em meio ao medo do povo de Hamelin, um homem misterioso afirma ter o poder de encerrar toda aquela confusão, atraindo todos os ratos para longe da cidade. Porém, o misterioso homem teria não levado apenas os animais, como também sequestrado 130 crianças enquanto seus pais dormiam, e esses pequeninos nunca mais foram vistos. E embora essa história seja lembrada como feita para crianças, sério, isso virou até uma animação feita pela Disney. Ela se trata de um sequestro de crianças e que, por mais incrível que pareça, existem elementos que podem nos levar a pensar que algo estranho realmente aconteceu na pequena cidade de Hamelin. Pois, diferentemente de outras lendas famosas, existem muitos documentos antigos que registram o estranho episódio, lhes dando um contorno autenticamente macabro. E logo de cara nós já temos uma possível menção ao trágico evento. Nos registros oficiais da cidade, que infelizmente começam a ser documentados apenas a partir do ano de 1384, já temos uma inscrição que diz: já se fazem 100 anos desde que nossas crianças foram embora. E com o passar dos anos, novas citações escritas que mencionam a grande fuga surgiram, como por exemplo, um antigo livro datado do século XV conhecido como o Manuscrito de Lunenburg. Na página 268, um trecho que acaba por incrementar essa história sórdida, e assim é dito: um milagre muito raro que aconteceu na cidade de Hamelin, na diocese de Minden, no ano de 1284. No mesmo dia de João e Paulo, um certo jovem de cerca de 30 anos, bonito e completamente bem vestido, ele tocou sua flauta prateada pela cidade e todas as crianças que o ouviram, em um número de 130, o seguiram. Diferente da citação anterior, onde apenas a fuga das crianças é relatada, nesse trecho nós vemos que uma figura misteriosa se faz responsável por levar todas essas pessoas. Porém, não só de inscrições viverá o flautista, também existem algumas imagens bastante interessantes a respeito do fato. A representação visual mais antiga do flautista vem do ano de 1300, em um dos vitrais encontrados na igreja de São Nicolai, na cidade de Hamelin. Porém, por algum motivo, esse vitral não sobreviveu até os dias de hoje e não deixou partes remanescentes. Porém, no século XVI, o barão maltês Augustin von Mossberg, acho que é esse o nome, realizou uma viagem através de alguns países da Europa, tendo registrado as memórias de sua empreitada no seu livro que tem esse nome impronunciável aqui, mas que traduzindo seria algo como Jornada através dos Países Nórdicos em 1592. E nessa sua jornada, Augustin teria passado pela cidade de Hamelin e teria retratado alguns detalhes interessantes sobre o bizarro acontecimento daquela localização. Em seu livro, ele escreve o seguinte: esta história não é apenas retratada em muitos locais da cidade, como na prefeitura e na igreja, até nas tavernas, mas também é decorativamente representado em muitas janelas de vidro, e portanto eu os copiei como vi. E um desenho foi feito por ele, sendo até então a representação visual mais antiga ainda remanescente do flautista, onde podemos vê-lo utilizando roupas coloridas e tocando sua flauta, além de ser possível de ver a cidade de Hamelin e várias crianças sendo levadas para uma montanha. E com essas informações, um artista chamado Hans Dobertin, que pegou como base o texto e os modelos de vitrais da Idade Média, fez uma reconstrução da famigerada arte, e com isso tivemos esse bizarro resultado. Mesmo com os relatos bizarros que nós já citamos anteriormente, essa história consegue ficar ainda pior, pois no ano de 1556, o filósofo Jobus Fincelius escreve um livro chamado De Miracoli Sui Temporis, trazendo uma visão mais pessoal e espiritual, bem medonha diga-se de passagem, onde o autor associa a imagem do flautista com o próprio diabo. A citação diz: gostaria de relatar aqui uma situação do poder e da malícia do diabo. Aconteceu há 180 anos. O diabo, naquele dia, andou em forma humana nas ruas, assobiou, muitas crianças se atraíram para ele. E as evidências não param por aí, já que no Museu de Hamelin encontramos um artefato que contém uma antiga inscrição pertencente ao antigo portão da cidade, que foi esculpido naquele mesmo ano de 1556, ainda poucos séculos após o suposto acontecimento. E a inscrição diz: no ano de 1556, há 272 anos, quando um mágico conduziu 130 meninos para longe da cidade, o portão foi construído. Ou seja, basicamente tiveram que construir um portão por medo de bandido, o que pode corroborar com a veracidade da história, já que isso se tornou uma necessidade.
Vários documentos e inscrições antigas foram mostradas e, surpreendentemente, nenhum deles continha os famosos ratos na história, pelo menos até o século XVI, o que os coloca como uma adição posterior, anulando uma parte importante desse conto. Mas fato é que nem tudo pode ser considerado como inválido, já que temos evidências em livros medievais, além, claro, do trauma compartilhado pelos moradores da cidade, o que nos faz pensar que algo de errado realmente aconteceu com as pobres crianças. Porém, o que de fato levou os filhos de Hammond? Teríamos realmente a história de um flautista mágico, ou haveria algo mais racional por trás dessa história? Embora existam várias hipóteses que incluem abdução alienígena, bruxaria e até mesmo o envolvimento da peste negra, iremos trabalhar com a hipótese que parece ser, de fato, a mais convincente, e ela seria relacionada ao Ostethlum. Esse que foi um grande movimento de migração abrangendo várias regiões modernas e históricas, que tinham como objetivo principal ocupar áreas da Europa, principalmente terras ocupadas pelos povos eslavos. E isso inclui várias regiões, como até mesmo o leste da Alemanha. O motivo por trás disso seria a Batalha de Bornhöved, no início do século XIII, que teria esvaziado uma região do Mar Báltico, onde hoje é a Polônia, fazendo com que houvesse uma demanda populacional naquele território. E segundo o linguista Jürgen Udolf, a região do sul do Mar Báltico se tornou interessante para a colonização dos alemães. E dito isso, nós temos 4 livros medievais, datados por volta do século XIV, que estabelecem normas jurídicas medievais. E nesses manuscritos, que tem como nome Sagebarius, esse nome aí, vemos que existem leis, inclusive falando do meio fundiário, que inclui concessão de direitos para terras recém-adquiridas. E nessas páginas podemos encontrar uma figura bastante intrigante, e esse seria o alocador, que era um homem contratado ou pelo Estado ou por donos de terras para poder oferecer oportunidades a essas pessoas. Basicamente, ele chegava na sua cidade e lhe convencia a se mudar para outro local, para conseguir terras que fossem interessantes para vocês. E nesse livro de jurisdições, o personagem é retratado como um homem que utiliza chapéu enquanto conversa com pessoas, tentando convencê-los a adquirir novas terras. E isso poderia explicar a grande saída em massa das crianças. O linguista Jürgen Udolf supõe que as crianças seriam jovens desempregados que foram colonizar os seus novos assentamentos na Europa Oriental e, quem sabe, começar uma nova vida. E a respeito do flautista, o professor diz: haviam personagens conhecidos como alocadores que vagavam pelo norte da Alemanha, tentando recrutar colonos para o leste. E alguns deles estavam bem vestidos e todos eram bem persuasivos. Então, baseando-se nos materiais que até então citamos, vemos que a história, do jeito que nos foi contada, possui muitas adições de detalhes, mas mesmo assim, é de fato provável que um êxodo bastante significativo tenha ocorrido naquela pequena cidade. E mesmo que não se tenha certeza de para onde essas crianças se foram, sabemos que existem registros dessa mesma época, relatando uma grande onda de migração que ocorreu na Alemanha. E mais, haviam guias que iam em cidades, buscavam trabalhadores para ocupar o leste do país, o que nos dá uma possível explicação para o que seria o lendário flautista. E caso tenha gostado desse vídeo e se interesse por conteúdos como esse, se inscreva e ative o sininho para receber mais notificações. Eu sou Tangana Piano e esse é o meu canal.